Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje, depois de refletir um pouco sobre Salmo 35, darei a resposta à pergunta 743 e a nova pergunta do dia. Eu quero começar hoje uma série de 3 reflexões sobre Salmo 35, pensando em 3 personagens ou categorias de pessoas apresentados nesse Salmo de Davi. Davi escreveu o Salmo 35 como uma oração de um servo perseguido que procura a proteção e a justiça divina. Nessa reflexão, vamos observar a maneira que o salmista descreve os perseguidores. Nas próximas 2, eu quero falar sobre o servo perseguido e o Senhor da Justiça. Nós não sabemos o momento exato na vida de Davi que este salmo foi composto. Ele passou por vários momentos de perseguição. 2 dos seus perseguidores se encaixariam especialmente bem na sua linguagem se pensarmos sobre Saul e Absalão. Em ambos os casos, ele tratou bem pessoas que viraram contra e fizeram de tudo para acabar com ele, até procurando tirar a sua vida. O perfil desses perseguidores é o mesmo de muitos ao longo da história, tanto na Bíblia como nas nossas experiências atualmente. Vamos observar como ele descreve os perseguidores. Historicamente, a perseguição religiosa tem sido violenta. Amã procurou exterminar os judeus na época de Mordecai e Esther. Saulo lançou uma campanha para prender e condenar à morte os judeus que se convertiam a Cristo. Depois da sua conversão, ele mesmo sofreu perseguições violentas, sendo apedrejado e açoitado várias vezes. Conflitos entre católicos e protestantes no tempo da Reforma Protestante foram especialmente sangrentos. E até hoje, conflitos entre seguidores de religiões diferentes frequentemente envolvem violência desenfreada. No caso de Davi, no Salmo 35, a arma principal dos perseguidores foi a língua. Ele fala daqueles que o acusavam e atacavam, no verso 1, disse que eram falsas testemunhas, no verso 11, e que tramavam enganos, no verso 20. Os ataques foram tão fortes que ele vê seus acusadores como leões violentos que procuravam matá-lo. Verso 17. Davi descreveu os perseguidores como hipócritas zombadores que se alegravam com a angústia dele. Expressaram seu júbilo ao ver o sofrimento do alvo dessas perseguições. Ele disse no verso 21, escancaram contra minha boca e dizem, pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Davi pediu para Deus calar a boca desses caluniadores para que não festejassem a derrota dele. Pessoas maliciosas podem achar algum prazer no sofrimento das suas vítimas, mas todos devem lembrar que Deus reina e julga retamente. Nós devemos imitar Davi e resistir à tentação de pagar o mal com o mal, enquanto aguardamos a resposta do céu. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vamos agora às nossas perguntas bíblicas do dia. Pergunta 743. Quem foi o segundo sogro de Ruth? Eu fiz pergunta recentemente sobre o primeiro, e se você respondeu corretamente, vai ajudar com essa pergunta sobre o segundo sogro de Ruth, porque ela ficou viúva, casou de novo. E o segundo sogro foi A. Elimeleque, B. Caleb, C. Salmão ou D. Finéias. A resposta certa nós encontramos, obviamente, no livro de Ruth. A resposta C. Salmão. Diz em Ruth 4, versículo 21, que Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed. Boaz foi marido,
Obed foi filho de Ruth, então Salmão foi o segundo sogro de Ruth. E a nova pergunta 744. Qual das seguintes cidades não está citada nas viagens de Paulo no livro de Atos? Alternativas: A. Antioquia, B. Londres, C. Atenas ou D. Jerusalém. A resposta correta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Paulo disse que todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, perseguição não deve ser surpresa para ninguém. E os perseguidores hoje têm as mesmas características daqueles que perseguiam Davi. Com a língua fazem falsas acusações e calúnias, procuram destruir e sentem até um certo prazer em ver a derrota das suas vítimas. Mas, como nós vamos ver ainda nas próximas reflexões, Deus, no final das contas, traz a justiça. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.